Valesca, da UVB Paraíba, e em nome do presidente da Câmara, Francisco Júnior, do município de São João do Cariri, e Cláudio Marcelo, do município de Bujão, na Paraíba, eu quero cumprimentar todos os presidentes de Câmara do Brasil que estão aqui presentes. Meu nome é Joilton, eu sou do interior da Paraíba, fui vereador por 2 mandatos, sou contador, especialista em contabilidade pública, e hoje estou aqui com vocês para que a gente possa debater sobre uma matéria de extrema importância, que são os orçamentos, a famosa LOA, que se encontra tramitando em todas as câmaras do Brasil. E que, por incrível que pareça, é uma matéria que a gente não dá muito valor. Se nós perguntarmos aos senhores, quais dos senhores se interessam em folhear a LOA, que está em tramitação para ser votada até o mês de dezembro? Eu sou o presidente da comissão. Se nós pegarmos, todos nós, vereadores e presidente de Câmara, talvez 20% se interessem em discutir a LOA que está lá em tramitação. Qual é a matéria, pessoal? Qual é a matéria mais importante que tramita nas câmaras municipais durante o exercício financeiro? É o orçamento. Nós passamos o ano inteiro apresentando requerimento, apresentando projeto de lei, apresentando indicações para que se coloque no orçamento a construção de uma passagem molhada no sítio X, a ampliação de uma escola na comunidade Y, a construção de uma sala para o hospital no distrito Z, enfim, um monte de requerimentos de projetos. E quando o orçamento chega na Câmara, nós não temos a preocupação de observar se aqueles nossos pedidos estão inclusos no texto orçamentário. Ou seja, a gente nadou, morreu na beira da água. Não é verdade? Então, é preciso entender que a lei orçamentária anual, ela é a peça-chave da administração pública. Ela é a grande representatividade da vontade popular. Ela tem que representar a vontade do governo e dos vereadores. Não é só vereador de situação, nem vereador de oposição. É a vontade da administração pública. Tem que representar as metas e prioridades que o município necessita. Mas se nós fazemos de conta a LOA, por ser uma peça técnica, um livro cheio de números, que a gente não consegue ler direito, então é mais cômodo a gente deixar para lá. Eu faço parte do governo, eu não vou me interessar muito em ler o que é que tem aqui. E aí, quando for a matéria vai para a Comissão de Finanças e Orçamento, chega lá, o presidente da comissão faz um parecer com o assessor jurídico, ele assina, e lá no mês de dezembro, a gente vota e está acabando a história. Quando for no mês de janeiro, eu começo a fazer requerimento novamente. Vamos pedir a mesma passagem molhada, vamos pedir a mesma ampliação da sala de aula, e aí perdemos a oportunidade de, no ano anterior, a gente ter observado isso. É ler do engano, imaginar que acertou no seu mandato, se você não observa a LOA. É ler do engano. O vereador foi eleito para legislar. O vereador foi eleito para legislar e não fazer papel de executivo, como é que acontece na grande maioria das câmaras de todo o Brasil. Eu conheço várias câmaras do Nordeste, imagino que nas outras regiões do Brasil não é diferente. Então, para essa nossa conversa hoje, eu vou tentar, no curto espaço de tempo que eu tenho, fazer vocês observarem que não é difícil ler a LOA. Eu não vou aqui discutir o texto da LOA.
Eu quero mostrar para vocês, e gostaria que vocês prestassem bem atenção, o que é que vocês podem fazer para entender a LOA. Já que é uma peça que todo mundo diz que é muito difícil, não é. Tem várias coisas difíceis lá, mas não precisa olhar as coisas difíceis. Vamos olhar as coisas que são fáceis. Tem 2 pontos, pessoal, muito importantes na LOA que todo mundo pode observar. Todos. Eu posso ter apenas assinar o nome, eu vou conseguir entender. E aquele que tiver mestrado também vai entender. O que é a LOA? Tem 2 pontos básicos. Um lado que prevê a receita, o outro lado que prevê a despesa. Então a gente já começa a entender que a LOA é uma balança, de um lado da receita, de outro lado da despesa. Agora vamos olhar o que é que tem na receita e depois nós vamos olhar o que tem na despesa. Vamos tratar só esses 2 pontos. Se vocês conseguirem dominar esses 2 pontos, vocês vão conhecer a LOA. Não vai ter muita dificuldade. E para a gente chegar na LOA, a gente tem que observar um ponto importante. O presidente da Câmara do Cariri elogiou muito essa transparência que eu vou mostrar agora, né? Eu espero que a plateia aprove também. Olha, aqui nós vamos simbolizar o PPA. Todo mundo aqui deve saber o que é o PPA, através de uma melancia, né? Uma fruta muito famosa em todo o Brasil. Vamos imaginar que o PPA que vocês votaram e que aprovaram está aqui representado por uma melancia. E depois da melancia tem uma seta ali que nós estamos representando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. E em seguida tem ali 4 fatias da melancia que representam os 4 orçamentos, as 4 LOAs que são votadas, 3 desse mandato de vocês e uma parte que vai ser votada lá no mandato seguinte. Então a gente começa por aqui. Eu fatiei a melancia em 4 partes, já foi executada 2, estamos executando a terceira, que é 2023, e em 2024 vai ser votada a última fatia da melancia para o exercício seguinte, que vai ser 2025. E aí, vamos agora tratar uma das fatias da melancia, que é o orçamento de 2024. Nós já dissemos no início que para a gente entender o orçamento, a gente vai observar os 2 lados da balança, a receita e a despesa. Vou fazer uma pergunta importante. Quem de vocês aqui presentes sabe quanto o seu município vai arrecadar de IPTU ano que vem? É difícil ser nacional. Quantos de vocês sabem a previsão do Fundo de Participação dos Municípios, do município de vocês para 2024? Qual de vocês sabem a previsão do ICMS do município de vocês para 2024? Eu estou fazendo perguntas. Aonde é que está a resposta? Na LOA. Está na LOA. Se você pegar lá o anexo da receita, lá você vai procurar e responder todas essas respostas. Vamos imaginar que eu sou um eleitor da sua cidade e eu encontro vocês em algum lugar e digo assim: vereador, votei em você, e digo uma coisa: qual é a arrecadação de ICMS do município de Brasília? E você, como vereador, o que é que você vai dizer? Eu não sei. Mas peraí, você é o quê? Quem tem que saber? São os vereadores. O município fez o seu projeto, está lá, o município fez a previsão. Quem faz esse cálculo é o pessoal da prefeitura, o pessoal do planejamento, mandou para lá, mas eu fiz vista grossa e não quero saber, né? A gente está abrindo mão de um elemento importante do nosso mandato. Você tem que, no mínimo, conhecer. Se
Se eu estou com preguiça de ler, pede para a tua assessoria olhar lá na LOA qual é o valor dessa previsão, né? Então eu vou aqui tentar ajudar vocês a entender lá no anexo das receitas como é que a gente acha essas respostas. Ó, nós temos dois tipos de receita. Nós temos dois tipos de receita. Nós temos as receitas correntes, nós chamamos de receitas correntes, que é aquela receita que eu vou poder gastar o dinheiro na manutenção da máquina administrativa. E eu tenho a receita de capital. A receita de capital é aquela receita que já é destinada para investimento, para obra, para a compra de um carro, para a compra de uma ambulância. Dá para diferenciar, dá para entender o que é corrente e o que é capital. Tá, pessoal? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Então, a gente consegue separar a receita no bolo de receita corrente e no bolo de receita de capital. Mais na frente eu vou detalhar mais o que é essa receita corrente. E na despesa, que está ilustrada ali, o cara fazendo pagamento, tem o mesmo comportamento. E vai existir a despesa corrente e vai existir a despesa de capital. A minha despesa de capital é quando eu faço um investimento. Eu asfalto uma rua, eu compro um carro, eu compro uma ambulância, eu amplio um prédio público, então eu estou praticando uma despesa de capital. Então não é muito difícil a gente entender o que é uma receita de capital e o que é uma despesa de capital. Capital são os investimentos, é aquilo que eu invisto em alguma coisa. Mas se eu boto gasolina em um carro, eu estou tendo uma despesa corrente. Se eu comprei medicamento para o posto de saúde, eu estou realizando uma despesa corrente. Se eu estou contratando um médico para o PSF, eu estou tendo uma despesa corrente. Agora, se eu comprei um ônibus escolar, eu estou tendo uma despesa de capital. Então isso não é muito difícil. E isso está detalhado na LOA. Não é uma invenção do contador nem do presidente da Câmara. Está lá. Isso faz parte do projeto da Lei Orçamentária Anual. Essa ilustração aqui, para que vocês consigam entender, eu estou mostrando aqui que as receitas, elas acontecem de várias formas. Existe a receita própria, que está simbolizada no município ali em laranja. Qual é a receita própria, né? Eu vou falar sobre isso em seguida. Mas a gente pode imaginar que as receitas, elas saem da União, várias receitas saem da União para o Estado e também saem da União para o município. E também sai do Estado para o município. Eu coloquei ali o Estado da Paraíba porque eu sou paraibano, mas poderia ser qualquer outro estado ali na ilustração. Então, essas receitas, pronto, a primeira receita aí, nós chamamos de receita tributária. Nós vamos nos concentrar lá naquela folha da LOA, que quando vocês chegarem na cidade de vocês, vocês vão procurar o presidente ou o presidente da comissão, me dá aí o texto da LOA. Eu quero ver aqui uma coisa. Tinha um galego lá em Brasília que me disse como é que eu olho esse negócio, eu vou olhar. Você vai pegar o anexo da receita e lá vai ter o nome, receita tributária. E dentro desse campo da receita tributária, vocês vão ver o que é receita tributária. É aquela receita que o próprio município arrecada. O que é? IPTU, ISS, ITBI, imposto de renda e as taxas. Pode haver alguma outra receita aqui, mas as principais, não dá para elencar tudo aqui, mas essas são as principais. ISS, IPTU, ITBI, imposto de renda. E tem uma muito importante, que é a CIP, a taxa de iluminação pública. Lembrando a vocês que essas receitas que eu estou falando
elas compõem a base de cálculo para determinar o salário dos vereadores. É muito importante vocês saberem disso. Como é que eu vou discutir salário se eu não sei a receita? Como? Como é que eu discuto o salário da próxima Câmara se eu não sei como se comporta a receita? Eu preciso saber. Isso não é um faz de conta. A gente precisa levar isso a sério. Depois da receita tributária, vem a receita patrimonial. Receita patrimonial, pessoal, nada mais é do que o recurso de aplicação financeira que o município faz. Toda vez que entra um dinheiro na conta da prefeitura, o dinheiro é automaticamente aplicado. O rendimento nós chamamos de receita patrimonial. A próxima receita, receita de serviço. São alguns serviços que o município presta, que a arrecadação ela não é muito comum. Por exemplo, na realização de um concurso público, a pessoa paga a inscrição no concurso. Vai ser uma receita de serviço. E vem as transferências da União. Essa é uma das mais importantes, principalmente para o Nordeste. Outros estados há algumas diferenças, mas nós sabemos que a grande parte dos municípios do Brasil dependem exclusivamente dessas transferências, que é o Fundo de Participação, que é os recursos do Fundo a Fundo de Saúde, os recursos de Fundo a Fundo do Fundo Nacional de Assistência Social, que são o Fundo Especial de Petróleo, o ITR, Imposto Territorial Rural, e eu não vou mais aqui falar de outras receitas, porque você vai achar umas 2 folhas lá no anexo da receita, discriminando cada valor. Lá o prefeito, da equipe de planejamento da prefeitura, disse lá no texto da LOA, quanto está previsto para o município de Aguiar receber de FPM. Lá está dizendo no município de Petrolândia quanto a União vai repassar do recurso fundo a fundo da saúde. Lá vai estar detalhado. Vocês têm condição de pegar a LOA e saber, cada vereador aqui se interessa por algum assunto e alguma comunidade. O interesse da comunidade que você é votado, ele tem que estar representado na LOA. Senão, não tem sentido o seu mandato. Você precisa conhecer o que tem lá dentro da LOA. Se você tem dificuldade, contrata uma assessoria, pede para a Câmara contratar uma assessoria para esclarecer. Contrata Joilton vai lá e esclarece. E, no final, todos vão ficar sabendo. Alguns vão concordar, outros vão discordar. Isso é parlamentar, isso é discutir, isso é conhecimento. E conhecimento é poder. Transferência do Estado. Na receita, que também está prevista lá no texto da LOA, a transferência do Estado o que é? O ICMS, que é a segunda maior receita que as prefeituras dispõem, não é? Com exceção de alguns municípios. O IPVA, que é o imposto que a gente paga dos veículos, e outras receitas, e o Estado termina repassando. Outras receitas correntes eu coloquei aqui porque vocês vão encontrar lá na outra receitas que eu não vou saber aqui. Quem vai saber é a equipe lá que elaborou a LOA. Mas essas são as receitas principais que vocês vão encontrar no texto da LOA. Na receita de capital, você vai encontrar as transferências de capital. O que é as transferências de capital? Aquelas emendas que os deputados liberam para os municípios de vocês. Todo mundo aqui é ligado a um deputado ou a um senador da República. E todos eles recebem as demandas dos senhores e das senhoras. Então, toda vez que um deputado, que um senador libera recurso para o seu município para uma determinada coisa, se esse dinheiro foi para calçamento, é uma transferência de capital. É uma transferência de capital. Se foi para construir uma creche, é uma transferência de capital. Se for para qualquer uma outra obra, é uma transferência de capital. É difícil de entender isso? Não é. Mas se você não ouvisse eu dizer isso,
E eu não quero nem saber o que é transferência de capital. Não vou aqui pesquisar no dicionário, porque vai complicar. Nós temos também os investimentos. O que são os investimentos? Eu vou dar um exemplo. O município tinha um bocado de carro antigo, aí o prefeito juntou aqueles restos de carro e leiloou. E apurou 100 mil reais. Colocou lá na conta da prefeitura. O dinheiro está lá. Eu só vou poder gastar esse dinheiro numa mesma despesa de capital. Mas como eu apliquei o dinheiro, ele está rendendo juros, não está? Esse juro nós chamamos de investimento. Tá certo? E ele vai poder ser gasto também em uma despesa de investimento. Alienação de bens é o que eu falei, é exatamente você vender bens inservidos ou emprestados. E outras transferências de capital, quer dizer, poderá acontecer muitas outras. As despesas. Nas despesas, eu tenho as despesas correntes, eu aqui coloquei para ilustrar um contra-cheque e combustível, que são duas grandes despesas. Nós sabemos que na grande maioria dos municípios do Brasil, pelo menos metade da arrecadação é para pagar folha. Metade. Se a gente fizer um estudo detalhado, a gente vai observar que todos os municípios têm uma folha extensa, vasta e que compromete pelo menos metade do que você arrecadou. Mas o que é importante? Não custa nada você olhar lá no orçamento quanto é que está comprometido com a folha. Quanto vai ser comprometido do que está previsto para arrecadar, para gastar com a folha? Quanto é que está previsto? E quando a gente fala da folha, a gente está falando da folha e das obrigações patronais. Elas caminham juntos. E toda essa despesa não pode ultrapassar 60% da receita corrente líquida. Não é? Então é uma coisa que está bem balanceada. Mas é importante que vocês conheçam isso. Aqui está representada a despesa com o pessoal e juros e encargos. Esses juros e encargos é aquela despesa que vocês devem ter conhecimento. Quase todos os municípios têm. Não pagaram o INSS, fizeram um parcelamento lá na Receita Federal, parcelaram uma dívida aí de 2, 3, 10 milhões de reais para ser pago em 20 anos, pagando juros. Então, esse juro aí, ele é uma despesa corrente. As outras despesas correntes são aquelas despesas do dia a dia. Né? A manutenção da máquina pichativa, todas as outras despesas, com exceção dessa que eu já falei, a gente vai chamar de outras despesas. Tudo. A gente tem que compreender que não é adquirido para o município uma folha de papel que não passe pelo orçamento, que não passe pela LOA. Eu estou falando do papel do prefeito e do presidente da Câmara também. Quem é presidente de Câmara que está presente aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Tudo que você vai fazer, você tem que passar por aquele processo. Se o valor for importante, tem que licitar, tem que aguardar o processo licitatório. Quando terminar o processo licitatório, fazer o empenhamento, né? E em seguida realizar a despesa. Não existe outro caminho. Não existe. Quem envereda por outro caminho se lasca lá na frente, né? Porque tem os órgãos de controle, a exemplo do Ministério Público, Tribunal de Contas e a própria Câmara Municipal, que tem o papel de fazer o julgamento posteriormente. A despesa de capital, eu ali simbolizei por uma ambulância, uma escola e uma estrada, né? São despesas de capital, né, que você também está previsto lá na LOA. Se você pegar, eu duvido que você chegue aos seus municípios a partir de segunda-feira, eu duvido que vocês se esqueçam dessas palavras que eu estou classificando aqui. Despesa corrente, despesa de capital. Despesa corrente, despesa de capital. Quanto é que a
prefeitura vai gastar na despesa corrente, quando a prefeitura previu para a despesa de capital. Na despesa de capital estão as obras. Minha comunidade quer obra. Eu coloquei no orçamento, eu defendi alguma obra para a minha comunidade, a comunidade que eu sou votado, não é? Cada um conhece a sua situação. Se eu não tenho compromisso com a minha comunidade, não quero obra para lá, paciência. Não, eu não creio que seja o caso de vocês. Os investimentos, reserva de contingência. Vai ter uma palavrinha lá no orçamento chamada reserva de contingência. Essa reserva de contingência, ela é colocada no orçamento para garantir situações de emergência. Ela raramente é usada. Raramente é usada. Isso aconteceu mais ultimamente no Rio de Janeiro, na região sul do Brasil. Isso aconteceu muito em função do problema que aconteceu recentemente com as grandes chuvas, né? Então a gente entendeu que a receita, né? Nós até agora, pessoal, só falamos de 2 pontos do orçamento e a gente termina falando tudo, a receita e a despesa. Eu estou querendo que vocês entendam mais ou menos como é que vocês vão encontrar o que vocês querem nas despesas. Quem pediu um posto de saúde para a sua comunidade, como é que ele vai achar na despesa? Vereador, como nós vamos encontrar uma despesa que beneficia a minha comunidade? Como nós vamos encontrar? Na Lua. Como é que nós vamos ver? Aí eu preciso saber. A gente vai lá, abre um documento que tem na despesa chamado QDD. Lá tem tudo. Se vocês lerem esse QDD, olha, em 1 hora você consegue ler esse QDD todinho. E lá você vai entender tudo. Tem, com certeza tem. Não tem perigo de não ter o QDD. Não há nenhum perigo. Se não tiver, vocês pedem. Se não tiver, vocês pedem. Lá vai ter assim. Eu vou mostrar aqui a sequência que a gente vai ver. Vocês prestem atenção como vocês vão conseguir identificar lá no orçamento. Ó, quando você for nas despesas, vamos falar primeiro das despesas correntes. Lá vai estar despesas correntes, né? E lá vai ter um bocado de número que a gente vai observar. O primeiro número que vai estar, eu ilustrei ali com um bocado de zero. Se você observar, está dando para todo mundo ver aí na transparência. Aqui em cima, ó, logo em cima tem 00 ponto, aí tem mais 3 zeros, aí tem mais 4 zeros e mais 4 zeros. Esses 2 primeiros zeros, ele vai me dizer se a despesa é corrente ou se é de capital. Ele vai dizer, se for 01 é corrente, se for 02 é capital, certo? Esse é o primeiro ponto. Aquele número, os números chatos do orçamento, eu estou desvendando para vocês. Os 3 zeros seguintes são as subfunções. O que é subfunção? É um derivado da função. Peraí, Joildo, o que é função? Vamos lá. Quais são as principais funções de um município? Educação, saúde, assistência social, infraestrutura, energia, habitação, urbanismo, defesa animal. Tá bom. Tem uma lista gigante, é o que eu estou me lembrando agora. Aí vamos pegar um exemplo. Eu falei da função. Vamos falar de subfunção. A subfunção é um derivado da função. Vamos pegar, por exemplo, se a função é educação, qual é o derivado? Aí eu tenho pré-escola, ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, educação de jovens e adultos, merenda escolar, transporte escolar. Tudo isso é derivado de educação. Tá certo? E na despesa, a mesma coisa. O mesmo procedimento que nós vamos ter
aqui em relação às receitas correntes, a gente vai ter em relação à despesa. Essa despesa por órgão, eu coloquei aqui dentro para ilustrar. Do lado eu coloquei a despesa do Poder Legislativo, porque vocês sabem que o orçamento é único, né? O orçamento do município ele é único. E se divide. Lá dentro tem o orçamento da Câmara, o orçamento da Prefeitura e em alguns municípios tem também o orçamento do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social. E do outro lado, do Poder Executivo, nós temos o Gabinete do Prefeito, Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, a Secretaria de Saúde, Ação Social, Transporte, Fundo Municipal de Saúde. Isso são exemplos, apenas para exemplificar. Em alguns municípios os nomes não são assim, mas a função é a mesma. Você vai chegar lá no QDD e lá vai ter esses nomes todos. Lá vai ter o nome Secretaria de Educação e dentro do texto da Secretaria de Educação vai estar detalhado tudo bonitinho. Você não tem como errar. Não tem. Aqui a gente colocou ações do governo. Algumas ações que vocês vão encontrar no orçamento. Que vai ter o nome da ação e vai estar detalhado as despesas. Ó, nome das ações. Aí nós temos manter as atividades da Câmara Municipal. É uma ação do governo. Você sabe qual é o horário das funções? Manter as atividades do ensino fundamental. É uma ação de governo na área de educação. Está lá no orçamento da educação. Manter as atividades das unidades escolares. Aliás, construir e recuperar unidades escolares. Despesa com educação. Lá, se você tem uma ação, construir e recuperar unidades escolares. Se você pleiteou uma escola, você já está sendo contemplado com essa ação. Manter a gestão do Fundo Municipal de Saúde, isso aqui para os municípios que têm Fundo Municipal de Saúde, construir unidades habitacionais, creche, e manter as atividades do CRAI, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que é na ação social, construir quadras poliesportivas, que é esporte, manter a atividade de limpeza urbana e iluminação pública. Tudo isso vai estar previsto no orçamento. Tudo isso. Eu coloquei aqui apenas as principais. Né? E manter o Programa Nacional de Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino. E aqui, nessa despesa por ação, aqui a gente está detalhando uma ação, eu coloquei o exemplo da Câmara. Eu coloquei o exemplo de uma Câmara. Uma dessas ações, manter as atividades da Câmara Municipal. Olha lá. Primeira coisa que nós vamos colocar é a fonte de recurso. Fonte de recurso, gente, ela é muito importante. Infelizmente, não vai ter como a gente explicar aqui, porque a gente levaria umas 2 horas para isso. Mas o primeiro ponto que vai definir em uma ação é a fonte de recurso, que é Fundeb, dinheiro Fundafundo, ou os outros recursos que são repassados pelo governo federal. Ele está lá escrito o nome. Eu não tenho como detalhar aqui por conta do tempo, mas eu coloquei ali a Câmara, como o dinheiro da Câmara é recurso ordinário, recursos próprios, então aqui é apenas para a gente entender. Ó, aqui a gente preveu o primeiro código, esse aqui, 31.9011, que é a despesa com a folha. Depois, aí a despesa com obrigação patronal. Depois vem a despesa com diárias. Depois vem a despesa com material de consumo. O cafezinho que o presidente compra, o lanche que compra para vocês lancharem depois da sessão, né? É pago usando esse elemento de despesa. Outro serviço terceiro de pessoa física, outro serviço terceiro de pessoa jurídica. E aqui quando você compra algum tipo de equipamento. E por último, tudo isso que a gente falou aqui ligeiramente, e quando a gente empacota o orçamento, vê como isso é importante, para a gente fechar. O que é que nós temos que fechar no final da compreensão do orçamento? Primeiro ponto, nós temos que observar se tudo aquilo que a Prefeitura elaborou está respeitando o princípio
de ter no mínimo garantir os 25% dos gastos com a educação. O vereador precisa saber disso. O vereador precisa saber se ali está garantido os 25% para a educação. Tem que saber se está garantido o mínimo de 15% dos gastos com ações e serviços de saúde. O vereador precisa saber. O vereador também precisa saber se a folha de pagamento que o prefeito previu está dentro do limite dos 54%. O vereador precisa saber disso. Precisamos também saber se o orçamento garante a previsão do decimal da Câmara. Existem situações pelo Brasil de orçamentos que achatam o duodécimo e que depois não libera decreto para suplementar. E aí o presidente da Câmara tem um grande problema nas mãos. O mínimo de 70% da arrecadação do Fundeb para o pagamento dos professores. Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui, talvez em um próximo encontro a gente discuta esse tema. De onde vem o dinheiro do Fundeb? Vocês sabem de onde vem o dinheiro do Fundeb? Como é que é arrecadado o Fundeb? Há quem pense que o Fundeb é do governo federal. Não é. Eu garanto a vocês que não é. Né? A gente vai discutir isso em outro momento. A gente precisa garantir o mínimo de 50% para a folha com o dinheiro do VAT, que é um recurso federal de complementação do Fundeb. O mínimo de 15% de investimento nas despesas com o VAT. E por último, já estão aqui me pressionando para a gente encerrar, eu gostaria de dizer a todos vocês que foi uma alegria muito grande eu ter tido a oportunidade de conversar com vereadores e vereadoras de todo o Brasil. Eu já fui vereador, sei da dificuldade que os vereadores enfrentam nos seus mandatos. Eu sou contador de prefeitura e de Câmara Municipal na Paraíba. A Paraíba não é diferente das outras cidades do Nordeste nem do Brasil. A gente precisa, a cada dia, fortalecer nossas câmaras para que o legislativo seja respeitado e que as decisões das câmaras municipais não sejam apenas uma brincadeira. Os vereadores são um grande exército da política brasileira. A gente precisa fazer com que os parlamentares mirins sejam respeitados. Pensem, todos vocês pensem, uma das saídas para que a gente tenha um maior poder nos orçamentos públicos é o orçamento impositivo. Vocês devem discutir nas câmaras de vocês essa questão, porque garante definitivamente a aplicação de recursos e o prefeito é obrigado a cumprir. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos vocês pela atenção. Eu espero ter sido útil e me coloco aqui à disposição de todos vocês.